RF com você de volta. Muito obrigada, viu? Pelo carinho da sua audiência e também da sua participação sempre aqui comigo, viu? Vamos pra tela? Mais pessoas mandando mensagem pra gente. Que delícia, não é? Poder dividir esse programa com você aí de casa. É a Mari aqui de Campinas. Oi, Lari, boa tarde. Que delícia de receita. Estou com água na boca. Beijos, linda. Mari, pode fazer, viu? Essa receita é deliciosa, muito saborosa. Você vai adorar. A Ana Lívia de Indaiatuba. Lari, amo muito o programa e Lari sempre arrasando no programa e nos looks. Um beijo, meu amor. Que bom que você gostou, viu? Agradeço de coração. O Paulo aqui de Campinas. Oi, Lari, gosto muito das receitas. Você está linda. Paulo, obrigada pelo carinho, viu? Por ter compartilhado essa selfie com a gente. A Isa, lindona de Limeira. Boa tarde, Larissa. Que delícia de salada. Esses são meus filhos, meu presente de Deus. A Daiane e o Diogo. Família abençoada, né, Isa? Beijo grande pra você, obrigada, viu? Ó, o Idione de Itapira. Boa tarde, você está linda como sempre. Muito obrigada. Essa receita vou copiar. Na foto está eu e o meu marido. Beijo pra você, viu? Agradeço pelo carinho e faça essa receita. Você vai adorar. O sabor é incrível. Boa tarde, meu marido e uma de nossas filhas de 4 patas. Estamos assistindo esse programa delicioso. Antônio e Paloma, né? De Montemor. Beijo pra vocês, meus amores. Continuem acompanhando, tá? Fico muito feliz com o carinho. E você aí de casa, continue mandando, tá bom? A sua foto, a sua mensagem. Se você quiser mandar um áudio também, não tem problema. Fique à vontade, espaço é seu. E agora nós vamos pro quadro Sua Saúde. Hoje, para falar de um assunto sério, sobre depressão. Muita gente sofre, não é? Com esse problema, com essa doença. E hoje a gente vai esclarecer muita coisa. E você aí de casa pode prestar atenção, não é? Doutor Tiago, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer recebê-lo. Hoje, então, vamos falar sobre depressão, que talvez, eu acredito que possa ser o mal do século, doutor. A gente poderia dizer que é um dos maus dos séculos, assim, do próximo milênio a gente tem algumas alertas que a OMS tem feito e um deles certamente está voltando em relação à depressão e à ansiedade, que são duas entidades que andam bem paralelas. A OMS já fez algumas reuniões, alguns conselhos em relação a isso, por conta que a gente tem visto que por ser uma doença de caráter multifatorial, ela pode debilitar muito as pessoas, tirando uma capacidade produtiva e tirando muito do estilo de vida e da saúde da pessoa, isso sem dúvida nenhuma, né? Doutor Tiago, para início de conversa, então, eu queria que o doutor explicasse para mim, para quem está em casa, o que é a depressão? A depressão, ela é uma doença psiquiátrica e que a gente não tem um diagnóstico pré-definido. Muito foi sendo estudado nos últimos anos e nas últimas décadas, acreditando que fosse só uma disfunção bioquímica, outros que fossem só conceitos de infelicidade. E hoje a gente vê que ela tem um caráter multifatorial, ou seja, ela tem milhares de conexões e correlações. Doenças psiquiátricas nem sempre elas têm uma explicação muito pontual. É isso e ponto. Elas geralmente são um conjunto de vários fatores que precisam de todo um cuidado, um carinho. Doenças do nosso organismo, como doenças cardiovasculares, elas podem despertar processos ou traumas externos, podem despertar processos depressivos e vice-versa também. Processos internos psicológicos podem desencadear doenças orgânicas, né? Doenças do coração e etc. também. O doutor comentou da questão da ansiedade. Uma pessoa que tem crises de ansiedade, necessariamente ela vai ter depressão? Não necessariamente ela vai ter depressão. A gente vê que a bioquímica das duas doenças elas têm caráteres similares em muitas ocasiões, nem todas. Porém, algumas pessoas podem ter o caráter de ansiedade muito latente, o que pode desencadear no futuro um processo depressivo e vice-versa também. A pessoa estando num processo depressivo, ela pode ter alguns picos de ansiedade que pode se configurar até num transtorno afetivo bipolar, que é o que o pessoal costuma chamar de bipolaridade. Muita gente confunde até a depressão com a tristeza. Tristeza e depressão é a mesma coisa? Não. Tristeza é um sentimento. Todos nós somos sujeitos à tristeza. A depressão é um status muito mais complexo. Ela tem essa coisa de que o paciente que é deprimido, ele é triste, porém não é só a tristeza que está relacionada à depressão.
A tristeza a gente consegue nos alegrar com coisas que no nosso cotidiano são muito favoráveis. Eu gosto de sair para correr no parque, isso vai me alegrar. Se um dia eu estou triste, isso pode acontecer. Dias nublados e chuvosos podem te fazer triste, mas porém se você colocar numa boa comédia, talvez isso te alegre. Para o depressivo não tem mais tanto isso. Tanto que coisas que lhe dão prazer já não lhe dão mais prazer. Então, mas se você gostava tanto de fazer tal coisa e agora não está me dando mais prazer. Então, a depressão tem muito mais essa configuração e a tristeza é uma coisa muito mais passageira, momentânea, um sentimento. É bom a gente esclarecer isso até para as famílias, não é? Às vezes tem aquela pessoa que está passando por um momento de depressão e eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, não, ela só está triste, é só tristeza, daqui a pouco vai passar. E isso não vai passando, não vai passando, e essa pessoa que está com depressão vai só piorando. Sem dúvida. O processo epidemiológico, né, ou seja, como essa doença se configura nas determinadas idades e nos gêneros, ela pode acometer de sintomatologias completamente diferentes. Em crianças e adolescentes, ela pode cursar ainda com irritabilidade, com outros quesitos que são oriundas do complexo orgânico desse adolescente, desse jovem, em relação a hormônios e tudo mais. É uma doença que acomete mais mulheres do que homens, numa proporção de quase 3 vezes mais mulheres do que homens. E é uma doença altamente negligenciada também. Por quê? Por conta disso que você falou, Larissa, sabiamente, de que as pessoas, não, eu só estou triste, isso passa. E aquilo vai se sedimentando e vai crescendo quando se nota a gravidade do problema, já está num estágio muito mais avançado. E as pessoas ainda têm um estigma social muito grande do tratamento com psiquiatra. Não, é um médico do louco. Não, não é, gente. Todo mundo acha, né? Não vou no psiquiatra, eu não sou louca. E não é essa forma, não é? Jamais. Ele é o médico que cuida da psique, que cuida da nossa parte psiquiátrica. E nós somos esse conjunto, nós não somos separados uma parte da outra. E tanto ele quanto o psicólogo são 2 profissionais extremamente importantes para o tratamento e para a condução boa desse caso. Infelizmente, ainda existe aquele preconceito da questão do psiquiatra e até do psicólogo. Você de casa já deve ter percebido que algumas telinhas estão norteando, né, o nosso bate-papo. Vamos para a próxima, então? Tem mais uma perguntinha, que são as perguntas mais frequentes sobre esse assunto, sobre depressão. Quais as causas, doutor? É algo que eu vim debatendo até com a minha assistente hoje na viagem, por conta que a sociedade moderna criou novas causas que podem lhe causar depressão, né? Eu acho que hoje é importante a gente ressaltar que o acesso a grandes volumes de informação como a gente tem e até a própria mídia social tem causado um efeito deletério em algumas pessoas, por conta que esse sistema de recompensa que nós temos de a pessoa, será que ela gostou da minha foto, ou será que ela me deu um like, ou será que ela não me deu? Isso gera uma ansiedade e se você não atinge aquele score, isso pode ser um resultado de um início de uma depressão, de você querer correr atrás de alguma maneira. Outra seria de olhar a popularidade da outra pessoa e julgar-se nisso. Nossa, eu não estou conseguindo, eu não estou indo bem no meu emprego, eu não estou indo bem na minha vida, no meu casamento, e isso ser um processo desencadeador também. Pressão social, pressão da família, pressão no trabalho, estresse no dia a dia do trabalho, uma saúde debilitada por conta de um estilo de vida ruim, também são processos que podem desencadear isso aí. Obviamente nós temos questões que levam em conta a genética de cada pessoa, sem dúvida nenhuma. Porém, os gatilhos para se despertar isso são gatilhos oriundos do nosso estilo de vida atual. E quando a gente fala com as mulheres na questão de depressão pós-parto, como que os médicos encaram isso também e como essa mulher pode encarar essa situação, doutor? O parto é um momento extremamente peculiar no ser humano e nos seres vivos em geral. Todo esse mix de hormônios e de estresse que o organismo passa, isso pode gerar algumas questões, né? O aprofundamento disso é óbvio, tem inúmeros obstetras e psiquiatras que têm uma orientação muito mais profunda em relação a esse tema, mas em geral mostra que essa depressão hormonal, essa variação hormonal muito explosiva durante o parto, associada ao estresse, pode gerar essas peculiaridades. Porém, o organismo também trabalha de uma outra maneira. A gente sabe que um dos hormônios principais que é produzidos pelo organismo da mulher
que a prolactina que faz a mulher querer amamentar, ela é despertada até com o cheiro do bebê, o que gera um conforto, alguma recompensa materna para ela. Porém, a psicologia ela trabalha por duas vias. E sim, há casos dessa psicose materna em que realmente há uma depressão pós-parto, há uma reflexão muito maior pelo estresse que foi passado, o que pode gerar episódios como a gente já ouviu falar bastante. O que às vezes é muito triste, não é? Porque a mulher está passando por aquele momento de mudança, não é? Nasceu um filho e tal. Ali vem a culpa, ali vem o julgamento, eu preciso ser uma boa mãe e tudo mais. E às vezes acaba desencadeando a depressão também. O que não deixa de ser cargas que nós levamos para a vida inteira. Para a vida inteira, né, então, doutor? Um jovem que está entrando agora para uma vida adulta também vai arrastar essas cargas. Um adulto que está tendo que tomar uma decisão muito importante para a carreira também vai levar muito essas cargas. Um idoso que acabou de se aposentar e agora vai ver a vida dele de uma outra maneira, que trabalhou a vida inteira, também vai levar essas cargas. E esses são gatilhos extremamente importantes que podem desencadear um processo depressivo. Vamos para a próxima tela? Mais uma questão que a gente vai debater aqui com o Dr. Thiago Ferraz. Que sinais comprovam um quadro de depressão? Quando eu sei, então, doutor, eu estou doente, eu preciso me tratar, não é tristeza, já evoluiu o meu quadro para uma depressão. Tá. A depressão, ela vem em graus diferentes, né? Na clínica médica a gente vê em leve, moderado e grave. Quadros leves cursam bastante com uma perda de ânimo, uma letargia, um cansaço, um desprazer com alguma coisa. Conforme isso vai evoluindo, a psiquiatria fala sobre perda de volição, o que se chama de... o que se caracteriza muito por perda daquilo que lhe dá muito interesse, perda do prazer pelas coisas que lhe davam muito prazer. Então, eu tinha um hobby muito interessante, não me interesso mais por ele. A pessoa do qual eu gosto muito já não me agrada tanto. Sair com os amigos já não me satisfaz tão bem. Os cuidados pessoais dessa pessoa começam a ficar um pouco mais rebaixados. Isso você vai vendo, Larissa, que vai sendo uma evolução natural. Assim, a pessoa está evoluindo, que até em quadros extremos pode combinar com suicídio. Então, observar as pessoas, e é algo que na sociedade moderna nós estamos perdendo um pouco a afiação dessa ferramenta, é extremamente importante. A gente observa aquele reflexo de uma foto de uma pessoa que está extremamente feliz, mas por trás daqueles olhos, no cotidiano mesmo, que a gente deveria prestar mais atenção, algumas coisas estão passando batidas. Então, olhar para a pessoa do lado e ter um convívio social importante para que seus outros pares lhe observem e também falem, pô, mas você está diferente, antes você gostava de fazer isso, agora não mais, o que está acontecendo? São fatores que a gente pode nos autoanalisar e falar assim, eu vou procurar uma ajuda e vou começar um tratamento adequado para que eu comece a me livrar disso aí. O quanto isso é importante, não é? Às vezes na correria do dia a dia, não é? Do nosso trabalho e tudo mais, a gente não para olhar a pessoa que está à nossa volta. E às vezes ela está gritando por ajuda, não é? Sem necessariamente pedir, mas como o doutor falou, não é? Ela vai mudando os hábitos, ela vai mudando o jeito e ela às vezes não sabe o que está realmente acontecendo com ela, que ela está passando por esse processo depressivo. Então, você aí de casa, não é? Familiares, amigos, vamos prestar mais atenção em quem a gente gosta, em quem está ali do nosso lado. Talvez a gente possa estender a mão e ajudar essa pessoa a não evoluir esse quadro depressivo. Sem dúvida nenhuma, isso é perfeito. Vamos para mais uma tela? Mais uma questão? Se eu estiver então com esses sintomas, doutor, onde eu devo procurar ajuda de imediato? Olha, de imediato eu aconselho você procurar ajuda do clínico geral, porque às vezes o acesso ao psiquiatra é algo mais complexo. Mas o próprio clínico geral, que é uma demanda de médicos bem maior, ele já pode observar, hipotetizar esse diagnóstico, já orientar um início de tratamento, e isso é um consenso que a própria Organização Mundial da Saúde pede, clama para os médicos, porque não há uma quantidade de profissionais da área de psiquiatria suficiente para cobrir todo mundo. Então, eles pedem até para os próprios outros profissionais observarem esses sintomas e iniciarem os tratamentos. Por quê? Porque os tratamentos, eles versam de várias maneiras. Tem a parte medicamentosa, sem dúvida nenhuma, farmacológica extremamente importante, mas também a parte não medicamentosa, de observar tudo isso, de conversar com uma boa psicóloga para a gente tentar achar a raiz dos problemas, o que lhe faz
esse espinho, aonde ele está localizado, para a gente conseguir remover e a pessoa ter uma vida bacana. Hábitos saudáveis de vida, boa dieta, atividade física, boa hidratação, uma boa qualidade de sono vai influenciar nesse tratamento sem dúvida nenhuma, e é hábitos que os primeiros médicos já podem começar a instituir para essa pessoa ter uma melhora, mas sem dúvida nenhuma o psiquiatra e o psicólogo são dois parceiros extremamente importantes na condução do tratamento. Doutora, a gente sabe que nos casos mais extremos aí de depressão, a pessoa pode chegar ao suicídio, mas uma pessoa depressiva, ela pode ter outras doenças, pode provocar outras doenças nessa pessoa depressiva, né? Isso é o que a gente chama de psicossomase, ou seja, é o corpo padecendo em relação à cabeça que não está boa. Ou seja, você começou a não se isolar do mundo, não ter um cuidado pessoal mais exacerbado, você começa a induzir o seu próprio organismo a não ter uma eficiência tão boa. E sim, isso pode gerar problemas diversos. Há uma entidade na medicina, há uma doença cardiológica que a gente chama de doença do coração partido. Tem um nome científico mais complexo, mas é uma doença que geralmente é induzida por grandes estresses, por uma tristeza profunda que nem sempre se caracteriza como depressão, mas tem depressão associada, e que ela reflete diretamente no coração dessa pessoa. Por isso que chama doença do coração partido, que mostra como se aquela pessoa tivesse sinais e sintomas até de um infarto. Ou seja, a mente em cima do corpo é sim uma coisa a ser levada em consideração. Então, não tratar a mente pode sim gerar sequelas para o organismo, seja por doenças pré-existentes, ou por doenças que ainda nem começaram a acontecer. E olha que engraçado, né? Todo mundo fala aquela frase assim, ai, tristeza não mata, mas gera problemas como essa do coração partido. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. Acho que tem bastantes músicas, poemas e canções que versam sobre isso. É verdade, doutor. Vamos para a próxima tela, por gentileza, pode colocar. Todas as pessoas estão sujeitas a desenvolver quadros de depressão? Sem dúvida, todos os seres humanos são iguais, toda biologia é similar. Os fatores que desencadeiam podem ser de diferentes intensidades e modalidades para cada um. Para uma pessoa, perder um ente querido pode ser um grande processo. Para outros, bater o carro pode ser um processo que pode desencadear milhares de outros. Uma vida que está totalmente no trilho e sai um pouquinho, às vezes a pessoa começa a reparar que tudo começou a ser do trilho. Não, já tinha outras falhas, só que seu foco estava em outro horizonte. Para outras, precisa passar por vários agouros para acontecer alguma coisa. E para outras, nem tanto. Mas sim, todos nós estamos sujeitos a acontecer. Até porque a gente é feito de emoções e sentimentos, não é? Uma montanha-russa que sempre vai e volta. Essa complexidade é que nos garante. Por isso que é muito difícil você diagnosticar um gatilho único para uma doença psiquiátrica ou para a própria depressão. A próxima tela, por favor. Como é então o tratamento? Pois é. O tratamento vai variar de acordo com o grau que essa pessoa está deprimida. Casos muito extremos realmente requerem tratamentos mais medicamentosos, uma intervenção um pouco mais incisiva. Casos mais leves, uma boa revisão do seu estilo de vida, uma boa conversa com o psicólogo e um acompanhamento com eles já vão garantir uma melhora no tratamento. O que eu gosto muito de falar para os meus pacientes é tomar muito cuidado com tratamentos medicamentosos. Eu costumo brincar que o ruim e o bom do tratamento medicamentoso é que ele funciona muito bem. E aí o que acontece, né? É a analogia que eu uso para os meus pacientes. Quando você está no fundo do poço, que é a depressão, e alguém lhe joga uma corda, que é o medicamento, você pode fazer duas coisas com a corda no fundo do poço. Ou subir por ela e sair desse poço, ou enrolar no pescoço e se enforcar. O problema é que o tratamento a longo prazo com medicamento, sem um acompanhamento psicológico ou sem a mudança do que está te causando esse problema, vira você enrolar a corda no pescoço. Você fica tomando medicamento sem parar, isso não evolui. E aí você vê pessoas que estão amarradas num antidepressivo por décadas e elas não se sentem bem da mesma maneira. Então o tratamento a muito longo prazo é até proscrito. A gente prefere que a pessoa faça um tratamento mais curto e a gente tente de outras maneiras, não medicamentosas, resolver esse problema. E a gente entra também em uma outra questão, não é, doutor? Às vezes, eu tenho aquela amiguinha que sofreu com depressão, tomou aquele medicamento e ficou tudo bem. Eu vou tomar aquele medicamento também por conta. Isso também não é indicado. Gente,
cada caso é um caso em especial para síndromes ou patologias psiquiátricas. Eu acho que, nesse caso, carece de uma boa análise, bem refinada, bem controlada, para que você consiga fazer a indicação do melhor tratamento. Porque às vezes você vai lá, se automedica e você está prejudicando ainda mais a sua saúde. Muito mais. Então procure um especialista, tá Sem bom? dúvida nenhuma, gente. A próxima tela, mais uma dúvida. Há uma faixa etária em que há mais vulnerabilidade à doença? Há algumas faixas etárias em que a gente observa um quadro mais agudizado, né? Os dados epidemiológicos mostram que em adultos jovens, entre adolescentes e adultos jovens, numa faixa entre 13, 14, 15 até 25 a 30 anos, é onde se acomete mais o quadro. E é onde o quadro é mais preocupante, porque converte-se na segunda causa de morte, né, nessa população. E geralmente é por suicídio ou por um agravamento de uma enfermidade. Na classe geriátrica, isso a gente vê também com uma força um pouco maior. Se bem que hoje é muito discutido, porque a gente vê que não se caracteriza como uma depressão propriamente dita. Se define muito mais como uma exclusão social, vamos dizer, uma tristeza um pouco mais ampliada. Mas isso ainda tem umas discussões muito grandes. Eu peço, especialmente para o pessoal de casa, ficar muito atento para as crianças e para os adolescentes, porque eles estão numa fase de formação ainda. Todos os sentimentos, sensações, desenvolvimento de caráter, de progressão, de foco no destino delas na vida está sendo formado ali. E esse mix de sensações, de explosão de hormônios, ele é muito, muito, muito importante. Então é nessa época em que a gente começa a detectar os primeiros sinais, e se isso se arrastar, pode ser que essa pessoa tenha uma vida infeliz, tenha um insucesso profissional, tenha um insucesso para justificar, para absorver as suas certezas de caráter, sexualidade, casamento, trabalho, etc. Então é uma população que eu gostaria que o pessoal ficasse bem atento. Ficar bem de olho, né? Principalmente os pais que conhecem bem os filhos, Exato. não é? Como o doutor já falou, fique atento para as mudanças, às vezes, dos hábitos, na personalidade. Detectou alguma coisa? Procure ajuda, para não deixar chegar tarde demais. Para essa população, muito atento à irritabilidade, um embotamento social muito forte, tristezas muito profundas, abandono de coisas que lhe davam prazer. E a gente sabe que nessa população eles têm muita coisa que lhes dão prazer. Então, começou a abandonar isso, vamos começar a procurar. Pode estar acontecendo algum problema na escola, pode estar acontecendo algum problema na família, pode estar acontecendo algum problema em algum lugar. E a hora de se resolver é a hora que está começando. E às vezes a gente nem percebe, não é? Às vezes o adolescente fica trancado no quarto, só fica ali às vezes em videogame, essas coisas, e já vai começando a entrar nesse quadro depressivo. O quadro vai se arrastando. Vai se arrastando. A próxima tela, vamos lá. A depressão tem cura, doutor? Tem cura, tem tratamento, tem manejo. É uma doença complexa, mas obviamente quanto mais cedo detectada, mais cedo tratada e quanto mais foco se tiver, sim, ela tem. É complexo a gente falar em cura, porque a gente literalmente acredita em tomar um medicamento ou tomar uma ação e ela acabar na sua vida. Alguns quadros ele tem controle. E sim, a pessoa vive de uma maneira extremamente satisfatória e extremamente bem. Alguns casos, nem tratamento medicamentoso precisa. Aquilo que eu falei, uma boa psicoterapia já vai ser extremamente benéfica para essa pessoa. Mas sim, há manejo e há um tratamento bem determinado. E esse paciente, doutor, precisa sempre se cuidar, não é? Porque esse quadro de depressão pode voltar. Sim, isso sempre pode acontecer, né? Não é uma catapora. Passou, eu não vou ter nunca mais. Eu não vou ter nunca mais, eu já estou calejado. Não, isso pode acontecer. Foi aquilo que eu falei, são gatilhos que podem ser despertados. Eu perdi um ente querido, será que o próximo ente querido que possa partir não pode me desencadear esse processo de novo? O que é interessante nisso, Larissa, é que conforme nós vamos ficando mais velhos e mais experientes, a gente vai criando uma habilidade e uma maturidade emocional muito grande. E com isso a gente consegue lidar melhor com os problemas. É isso que eu falo muito no consultório sobre manter as suas ferramentas de lidar com os problemas afiadas. Por quê? Porque os problemas vão continuar vindo de outras formas, de outras intensidades, mas eles vão continuar vindo. A maneira como você vai se lidar com isso é que ela é o especial onde você vai conseguir contornar essas situações e da sua própria capacidade emocional.
Doutora, a gente tem algumas dúvidas dos telespectadores que mandaram mensagem pra gente. Pode colocar na tela então? É a Patrícia de Paulínia. Boa tarde, Lari. Eu tenho depressão desde quando eu tive a minha filha mais velha. Ela está com 11 anos. Hoje, será que ela também pega da mãe essa depressão? Passa, doutor? Olha, passar é uma palavra muito complexa. Não é Não que é, ela tomou no não mesmo é uma copo doença d'água do que eu. genética, Não é, assim, não. né? Mas é aquilo que eu falei. Como está o ambiente familiar onde uma pessoa está completamente triste, embotada, que não está querendo se cuidar de alguma maneira, a outra, nós, os seres humanos, somos seres sociais por obrigação. Nós gostamos de olhar para o próximo para identificar as nossas emoções. Se a gente está feliz demais ou triste demais. Então, esta menina está tendo como referência isso. Será que este não pode ser um grande gatilho para ela começar a desencadear esse processo? Não quer dizer que isso vá acontecer, mas um ambiente saudável, você certamente pode pensar que isso vai ficar muito mais longe de acontecer do que nesse tipo de ambiente. Às vezes a gente até brinca, não é? Que o universo devolve o que você está transmitindo. Exatamente. Então, se você transmite tristeza, não é? Se você está sempre depressiva, às vezes irritada, vendo que tudo é péssimo e tudo mais, é esse exemplo que a sua filha vai ter. São sentimentos que ela vai cultivar com mais força, vamos dizer. E isso pode ser um processo que não vai ser muito benéfico. Não é que passou a depressão, a sua para sua filha, mas é que o ambiente foi propício para que ela também ficasse depressiva. Qual é a próxima dúvida de mais um telespectador? É o Wellington, de Itapira. Boa tarde, Larissa. Eu estou em tratamento contra depressão há mais de 1 ano. Tenho uma dúvida. Depressão tem cura? Vou usar os remédios na minha vida toda? Foi o que o doutor comentou agora há pouco. Exatamente. Wellington, fica tranquilo. Depressão tem um tratamento bem legal. Não dependa apenas dos medicamentos. Isso é uma coisa que eu falo muito. Procure um psiquiatra que tenha um manejo muito bom. E, se caso necessário, procure um psicólogo para também ter uma conversa e a gente chegar no cerne de toda essa questão. Não quer dizer que você vai usar medicamento a vida inteira. Medicamentos têm gradações ainda, dos mais fortes aos mais fracos, mas sempre procure hábitos saudáveis na sua vida. Isso colabora muito para o tratamento da doença, aliás, de boa parte das doenças. Então, invista num estilo de vida saudável que você certamente vai se beneficiar disso. Isso mesmo. Tem mais uma dúvida, mais um telespectador que mandou perguntinha pra gente, é o Leimar. Boa tarde, Larissa. Eu tenho crise de ansiedade constante. É a pior coisa que existe. Não tenho ânimo para fazer nada. Foco no meu trabalho para poder me livrar desse sentimento horrível. Meu amigo. Ansiedade, sim. Hoje em dia, com um bombardeio de informações, de acesso a todo momento nós estamos disponíveis, isso se tornou cada vez mais veemente na população, você não está fora disso. Eu também tenho crise de ansiedade, muitas pessoas têm em escalas e graus diferentes. A grande questão de como manejar isso, eu orientaria você não só procurar um auxílio, porque tudo isso depende do seu grau de ansiedade, o quanto isso está afetando a sua vida profissional e social, mas também buscar outros subterfúgios em que sua mente consiga focar de uma outra maneira. Vulgo hobbies. Eu acho isso extremamente importante para a nossa vida. Não viva apenas para o trabalho, viva para coisas que lhe dão prazer, que lhe dão satisfação, tanto de mente quanto de corpo. Às vezes a gente se pergunta, não é? Estamos vivendo ou estamos existindo? Exatamente. Você já parou para fazer essa reflexão? Eu acho que vale, não é? Responde aí para você mesmo. E aí, dependendo da sua resposta, eu acho que você tem que pensar de uma forma diferente no que você está fazendo com a sua vida. Tudo bem? Doutor, muito obrigada, viu? Larissa, sempre muito bom recebê-lo. Para mim, sempre é uma honra. Obrigada por dividir todo o seu conhecimento comigo, com os nossos telespectadores e ajudar sempre a nossa população. Obrigada, fica o convite para voltar mais vezes. Vai ser um prazer. Vai aparecer para você aí de casa os contatos do Dr. Tiago Ferraz. Se você ficou com alguma dúvida, se você está precisando de uma ajuda médica, tá bom? Entra aí no Insta dele, manda um direct, lá tem todas as informações para você encontrar o Dr. Tiago. Combinado? A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. RF com você, volta já para falar de fotografia.